desqualificação das universidades públicas. Há 5 anos atrás, nós tínhamos 21%. Há 5 anos atrás, com todo o movimento de aposentadoria das universidades públicas federais. Nós tínhamos 21% dos docentes com título de doutor. Hoje nós temos 29% dos docentes com título de doutor. Ótimo. Independente. Não, então não vamos falar da tragédia, não vamos dar um tamanho à tragédia maior do que ela teve. Não, mas calma lá, Baeta, quando sai programa de uma pessoa formação muito experiente... Quando sai... Desculpe a interrupção, porque você pode agora me responder. Quando sai uma pessoa muito experiente, um líder de área, uma pessoa que capta recursos, que tem contato no exterior, isso é diferente. Muitas vezes você está entrando, gente, você está considerando que tem novos doutores entrando, que é ótimo, é o sangue novo, porém nós estamos perdendo líderes de pesquisa também. Isso foi mostrado no VT que passou. Perfeito. É preciso pensar como um todo. Eu acho que vocês têm, em primeiro lugar, pegar esse dinheiro que está aí do Plano de Incentivo à Docência e aplicar na recuperação material. Essa é uma sugestão de vários colegiados, inclusive da UFRJ. Aplica correndo antes que caia o prédio. Segundo, vamos discutir uma nova carreira e um aumento salarial. Pinguelli, o programa, primeiro, discutir carreira sem autonomia hoje é perda de tempo. Mas quem é vocês que são dono de tudo? Não, o governo manda em tudo. Nós não somos donos de nada. O governo aprova no Congresso até que boi voa. Por que não aprova a autonomia da universidade? Por uma razão o governo muito simples. A partir de hoje os bois vão voar, os deputados votam tudo. Por uma razão muito simples, fica até olhando para o céu. Por uma razão muito simples, porque as universidades não querem autonomia. Nós estamos, há um trabalho pedagógico e didático para que nós possamos fazer esse processo de autonomia crescer junto. Ninguém impõe a autonomia universitária e espera que ela vá se comportar bem. A universidade não quer autonomia? A universidade reage à autonomia enormemente. Autonomia sem recursos. Não, a universidade quer autonomia discutindo também como financiá-la. A proposta do Ministério nunca foi dar autonomia sem recursos. Bom, há uma briga do Mário com o MEC que nunca ninguém entendeu bem. O governo... Deixa eu fazer uma pequena introdução aqui. A Eliane Miranda, que é professora municipal do Rio de Janeiro, pergunta se o senhor acha que a iniciativa privada iria financiar pesquisas que fossem contra os seus interesses e que não pudessem ser realizadas nas universidades públicas. Eu acho que a iniciativa privada financia a pesquisa do seu interesse. O que não há nada de especial nisso. Agora, se ela está imaginando que há um processo em curso de privatização das universidades e que, consequentemente, haveria um enorme prejuízo às universidades públicas, porque elas passariam a ser financiadas pelo setor privado, bom, eu diria que nós estamos longe disso. Primeiro, porque não há nenhum projeto de privatização das universidades. Segundo, porque o setor privado não investe em pesquisa no Brasil. Em terceiro lugar, não há como depender do setor privado para construir um sistema público e um sistema com tudo que o Baeta falou qualificado como nós queremos. Tudo. Perfeito. Não há. Essa tua frase aí isso é uma... Existem algumas... Então nós vamos, professor Baeta, nós precisamos ir para um comercial, porque em seguida eu vou convidar para participar do debate um reitor de uma universidade particular e eu gostaria de saber como é que ele pensa a esse respeito. Nós estamos discutindo a questão da Universidade Federal e a greve dos professores. Até já. Perdido no tempo, amanhã em Zona de Perigo. O Fogo Cruzado de hoje está debatendo a crise da Universidade Federal. Eu tenho aqui o professor José Arthur Janotti, presidente do SEBRAP e filósofo, Abílio Baeta Neves, o responsável pelo ensino superior no Ministério da Educação, e Luiz Pinguelli Rosa, físico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o professor João Carlos Vieira Sampaio já dedicou metade da vida à universidade. Ele fez curso de especialização no exterior e não se cansa de perseguir o conhecimento. Trata-se de um matemático como poucos. Ele ainda se lembra da época em que um professor universitário conseguia ter uma vida confortável. Hoje o salário dele não chega a R$ 1.800, mal dá para pagar as contas. Quando faz um balanço da vida, apesar de tudo, o professor diz que faria tudo de novo. São Carlos tem a paisagem e a tranquilidade típicas do interior paulista. A cidade vive em cerca de 180 mil habitantes. Pelo menos 12 mil estão aqui devotados a uma causa, a universidade. São alunos e professores como João Carlos Vieira Sampaio, com uma longa trajetória acadêmica, 22 anos dedicados à universidade. O professor Sampaio começou dando aulas de cálculo e geometria analítica na Federal de São Carlos. Depois se tornou mestre e anos mais tarde foi para os Estados Unidos, com a mulher e a filha Joana, fazer doutorado na Rutgers University, em New Jersey. Foram 5 anos longe do país, vivendo com dinheiro contado para aprimorar o conhecimento de uma área da matemática chamada topologia, que tenta desvendar as verdadeiras formas do universo. Mas nem a época em que vivia com dinheiro de uma bolsa de estudos se compara à situação de hoje. A casa do professor parece que parou no tempo. A coleção de discos
é formada por alguns LPs de outras décadas, como os de Joan Baez e Mercedes Sosa. Tem também o álbum branco dos Beatles. Já não tão branco, né? Falta dinheiro para comprar um CD player, para consertar o toca-fitas e o freezer, para comprar um livro novo de vez em quando e muito mais. A câmera filmadora tem a bateria, precisa repor bateria. Não funciona. Não funciona. O lazer é uma coisa fundamental para o seu equilíbrio emocional, né? E é uma coisa que a gente não consegue mais, assim, organizar. A família do professor não pode nem viajar no final de semana por causa do carro. Uma Belina com 18 anos de uso, que para completar foi batida na lateral. O professor agora circula a bordo de um carro com a porta emperrada e sem janela. O motivo de tudo isso, o professor exibe indignado. No último mês, o salário dele, líquido, não chegou a R$ 1.800. Muitos professores têm já vergonha de dizer: eu sou professor da Universidade Federal, né? A impressão que dá é que isso pode cortar o crédito da gente. Ganhando mal, com a preocupação constante de que o salário não vai dar para pagar as contas da casa, o professor Sampaio é um obstinado, como se tivesse uma missão em buscar o conhecimento científico. Você se arrepende de ter escolhido essa carreira? A questão não é que estar arrependido, a questão é se sentir injustiçado. Se tivesse que recomeçar a minha carreira, eu seguiria a mesma trilha, né? Porque é isso que você gosta. Porque é isso que eu gosto de fazer. Nós recebemos aqui um fax de Edinaldo Bezerra, que é de Viçosa, Minas Gerais, é professor assistente 3 da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com mestrado, atualmente cursando doutorado e leciona há 6 anos na UFRRJ. Com o contra-cheque anexo, ele responde a pergunta do nosso programa com uma outra pergunta. Com esse salário, o que há mais para ceder? Ele mostra aqui que o salário dele, o último salário que ele recebeu é de R$ 990,47. É o pagamento que ele recebeu no mês passado. É o líquido, é o líquido. Nós vamos conversar agora com o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Ele é professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, portanto, ele é professor de uma universidade pública. E passou recentemente a ser também reitor de uma universidade particular, a Universidade de Guarulhos, que tem 8.000 alunos aproximadamente. Professor Manuel Gonçalves, é um prazer tê-lo no nosso programa. Eu gostaria de começar perguntando, diante de tudo que nós vimos aqui sobre a Universidade Federal, a Universidade Pública, o senhor acha que a universidade particular no Brasil é um bom substituto para a universidade pública, professor? Eu acredito que a universidade particular no Brasil está representando um papel muito importante, porque ela está ocupando o espaço que a universidade pública poderia ocupar e não ocupa. Isto é, uma universidade pública já há muitos anos não amplia o seu número de vagas dos seus cursos, nós estaríamos frente a uma grave crise se não existissem as universidades particulares que recebem essas novas gerações que desejam realizar cursos superiores. Professor, o senhor tem conseguido tirar muito professor de universidade pública para levar para a sua Universidade de Guarulhos? Eu devo dizer que essa posição é uma posição errônea. As universidades particulares não tiram professor algum das universidades públicas. É a política governamental que afugenta os professores das universidades públicas, principalmente a ameaça que todos ressentem da aposentadoria sem os vencimentos integrais, a quebra do velho direito adquirido dos professores de terem aposentadoria com vencimentos integrais. Uhum. Esses professores que Isso deixam aconteceu agora com a reforma da Previdência. Que está acontecendo, está ameaçado pela reforma da Previdência. Uhum. É exatamente isso a principal razão que leva os professores a deixarem a universidade. Há outras também. Agora, o senhor acha, professor, aqui nós estivemos discutindo uma boa parte do programa, o senhor, espero que tenha acompanhado, a questão da pesquisa, do desenvolvimento, das bolsas de estudos para especialização. O senhor acha que a universidade particular no Brasil pode substituir a universidade pública nesse capítulo do desenvolvimento científico e tecnológico? Eu não acredito que possa substituir. Pode desempenhar um papel importante, mas evidentemente um papel limitado. A pesquisa no Brasil exige recursos públicos, disso eu não tenho qualquer dúvida. Agora, e como é que se faz para evitar
e eu gostaria de tocar aqui num ponto, mais uma vez, recorrendo a uma expressão do professor Janotti. Como é que se faz para evitar a proliferação ou a expansão do que uma vez o professor Janotti chamou de universidade pé de chinelo, que acabam conseguindo direito de operar no próprio Ministério da Educação? Eu não acredito que haja qualquer universidade pé de chinelo no Brasil. O professor Janotti é um elitista e ele sabe bem disso. As suas exigências são seguramente exageradas para o nível de desenvolvimento brasileiro. A criação de universidades no Brasil sempre foi sujeita a uma infinidade de regras e controles que já existiam no passado e existem no presente. Assim, nós podemos ter universidades que não pertençam à elite mundial, mas nós não temos universidades pé de chinelo. Professor Janotti, o senhor gostaria de comentar? Eu gostaria de lembrar ao professor Manuel Gonçalves que, se de fato eu sou elitista quando peço critérios universitários para credenciamento das universidades, ele, quando foi presidente do antigo Conselho Federal de Educação, abriu as portas para uma extensão absolutamente sem propósito, sem critério, da rede privada no país. Professor Manuel Gonçalves. Eu não estou, evidentemente, de acordo com essa colocação do professor Janotti. Primeiro que eu, presidente do Conselho, não tinha esse poder, porque eu nunca fui amigo do presidente da República nem do ministro da Educação, e, consequentemente, a minha opinião se limitava aos debates no plenário do Conselho. Segundo lugar, a criação de universidades era regulamentada por uma série de resoluções essas que continuam a ser aplicadas pelo próprio Conselho Nacional de Educação volta e meia. Os critérios eram bons e eu acredito que no futuro o julgamento será dado positivo a esse fato. Eu pergunto ao professor Janotti se ele acha correto que a Universidade de São Paulo, por exemplo, a Faculdade de Direito, não tenha criado uma vaga desde o tempo de quando era reitor da USP o professor Gamay Silva. E se a população brasileira, que cresceu não sei quantas vezes depois disso, estaria ainda esperando que essas vagas viessem? Eu acho que ele tem toda a razão, a Universidade de São Paulo deveria abrir muito mais vagas, mas eu gostaria de lembrar também que agora, no último decreto que manda as universidades particulares abrirem as suas contas, há uma enorme resistência das universidades privadas apresentarem os seus balanços. Esse é um argumento impróprio. Na verdade, a Lei de Diretrizes e Bases permitiu às universidades particulares que elas optassem por dois regimes. Um regime que é o regime das não lucrativas, que é o regime anterior, e outro para a escolha para a opção para o regime lucrativo. O problema da abertura das contas nunca foi negado pelas universidades particulares. Professor, nós agora precisamos ir às notícias desse domingo. Enquanto a nossa equipe acaba de fazer as contas para ver como os espectadores responderam a pergunta quem deve ceder, o governo ou o professor, nós vamos às notícias que achamos que você não poderia perder antes de se preparar para dormir. O presidente Fernando Henrique defende a inclusão de Cuba na Associação para o Livre Comércio das Américas, a ALCA. Ele fez a proposta no discurso de encerramento da segunda Cúpula das Américas em Santiago do Chile. A reunião aprovou acordos sobre vários temas, mas não avançou naquilo que mais interessava aos Estados Unidos, a integração comercial, exatamente através da ALCA. Você vai ver agora a reportagem da enviada especial, Sônia Filgueiras. Os 34 presidentes endossaram uma longa carta de intenções ao final da segunda reunião de Cúpula das Américas. Na espinhosa área comercial, a novidade é que não teve novidade. O presidente dos Estados Unidos, o maior interessado na integração, veio sem a carta branca do Congresso para negociar acordos externos. E sem os Estados Unidos, não tem ALCA. Ficou a promessa de que daqui a 7 anos o livre mercado começará a funcionar. Bom para o Brasil, que ganha tempo para reforçar mais o Mercosul e a sua própria economia. Abaixo da linha do Equador, o Brasil é considerado o parceiro mais importante. Não vale a pena negociar integração
sem a participação brasileira. E essa posição de liderança acabou sendo fortalecida na reunião. O Brasil está satisfeito com o ritmo lento da integração com os Estados Unidos, mas para tranquilizar Clinton, deu o recado. O que nós fizemos no Mercosul e em todos os outros blocos regionais são passos constitutivos para esse grande espírito americano que é a zona de livre comércio. E diante dos presidentes de todo o hemisfério, Fernando Henrique tocou o dedo na ferida. Cuba. Esse país que falta tem um contrato social, se preocupa profundamente com educação e com saúde. Por que não dar os passos da democracia, que são tão bem-vindos por todos, para que amanhã nós todos possamos dizer: Nuestra América es una sola, democrática e hecha de hermanos. Resultado, o presidente levantou a plateia e deixou a reunião com ares de grande estrela. Ainda no Chile, Fernando Henrique ganhou um prêmio. Também recebeu uma boa notícia. Os Estados Unidos concordaram em reduzir as barreiras para as exportações brasileiras de aço. Uma briga histórica. Mas do lado de fora, os parentes dos sequestradores chilenos protestavam, lembrando o impasse que espera o presidente no Brasil. De Santiago do Chile, Sônia Filgueiros. O presidente Fernando Henrique desembarca daqui a pouco em Brasília e antes de deixar o Chile, ele falou sobre o ministro Sérgio Mota. Emocionado, ele elogiou o amigo. O Sérgio é uma força da natureza, né? E quando a gente vê que aquele homem tão enérgico, tão cheio de boa vontade de mudar as coisas, sempre preocupado com o bem do povo, ali submetido a um conjunto de máquinas, isso é uma coisa que choca, né? Ele é um homem que ajudou extremamente a nós todos com essa generosidade. Ele carregava o piano para nós às vezes tocarmos, às vezes até desafinadamente. A família de Sérgio Mota mandou rezar uma missa pela recuperação do ministro. 200 pessoas lotaram a igreja matriz São José em São Paulo. Entre elas, o ministro José Serra, o deputado Franco Montoro e o chefe da Casa Civil da Presidência da República, Clóvis Carvalho. Vamos agora ao Hospital Alberto Einstein, onde o ministro Sérgio Mota está internado há 13 dias. Eu vou conversar com a repórter Lúcia Soares. Lúcia, boa noite. Lúcia, como está o ministro agora? O que é que os médicos dizem? Olha, Paulo Henrique, os médicos dizem que o ministro Sérgio Mota apresenta insuficiência respiratória grave. Para ter uma dimensão dessa gravidade, a respiração do ministro hoje é feita 100% com a ajuda de um ventilador mecânico. Até ontem, tanto o coração quanto o rim do ministro não apresentavam problemas. Mas nos boletins de hoje, os médicos dizem que as funções renais de Sérgio Mota começam a piorar. Num rápido encontro com jornalistas, a mulher do ministro, Dona Vilma, disse que o seu marido está bem, se limitou a dizer isso. Até agora, apesar do horário, já passam das 11 da noite, não existe um último boletim médico falando sobre a saúde, sobre o estado de saúde do ministro Sérgio Mota. Paulo Henrique. Obrigado, Lúcia. Vamos agora a um giro rápido com as outras notícias importantes desse domingo. Enterrado no Rio, o cantor Nelson Gonçalves. O corpo de Nelson Gonçalves saiu em cortejo pelas ruas. No cemitério, os fãs cantaram sucessos dele. Um protesto no Dia do Índio em Brasília. 200 pessoas se reuniram no local onde, um ano atrás, o índio Pataxó Galdino dos Santos foi queimado vivo por 5 estudantes. Morre na Califórnia, aos 56 anos, Linda McCartney, a mulher do Beatle Paul McCartney. Ela tinha câncer no seio e, nos últimos meses, a doença atingiu também o fígado. A China anuncia a libertação de um dos mais importantes presos políticos do país. Wang Dan foi o líder do movimento pela democracia na Praça da Paz Celestial em 89. Depois de preso, virou herói e ele foi para os Estados Unidos agora. Um show aéreo termina em tragédia na Flórida. Os aviões voavam muito perto um do outro quando 2 deles se chocaram. Os 2 pilotos morreram na hora. Nós continuamos agora debatendo a questão da greve e da crise das universidades federais brasileiras. Eu vou fazer uma pergunta agora de Marcelo Dias, que é projetista de 26 anos, Curitiba, Paraná.
ao professor Pinguelli Rosa, por que não se usa a inteligência dos professores para levantar recursos para a universidade? Não é assim que se faz nos Estados Unidos, professor? Ótima pergunta. Eu trabalho num local que faz muito isso, a COP faz isso, mas a COP é uma unidade de engenharia. O senhor faz isso com que empresas? Quem é que ajuda? Ninguém ajuda. Isso foi ótima a sua pergunta. Não há ajuda nenhuma. Nós temos o saber e eles têm a necessidade. É aí casa. Nós servimos. E as empresas vão à universidade quando têm o que ganhar. A Petrobras faz investimento na COP, mas a COP ajuda no programa de águas profundas da Petrobras, fazendo cálculos, estudos, etc. Então, isso não pode ser geral. Isso é complementar. Mesmo nos Estados Unidos. Não é verdade que nos Estados Unidos um percentual substancial das universidades seja financiada dessa forma. Quem haveria de financiar uma escola de filosofia? Não, e mesmo a engenharia, Paulo Reclamado. Veja só, a COP, grande parte do financiamento dela para as ciências da engenharia é pública. O supercomputador CREI, que a COP tem, é graças à FINEP, porque a empresa não vai fazer um investimento dessa ordem. Então, a gente pode servir, sim, a sociedade de várias maneiras. Não só empresas, também há outras áreas, mas o setor público tem que botar o dinheiro na universidade para que isso seja viabilizado. Uma pergunta de Jorge da Guia, estudante de Cuiabá, Mato Grosso, ao professor Baeta Neves. O grande número de professores substitutos nas universidades federais não é um indício do sucateamento da universidade? Olha, eu diria que não é um indício de sucateamento. É uma circunstância que o MEC e o governo vêm tentando resolver aceleradamente a partir já agora da liberação e da autorização de 2.100 concursos novos e da negociação com os reitores das universidades de um cronograma que permitirá ao longo desse ano novas autorizações de concurso. Nós estamos hoje com alguma coisa em torno de 6.000 professores substitutos, muitos desses, à medida que os contratos acabaram, porque eles têm contratos temporários, por conta da substituição desses 2.100 novos concursos, deixarão de existir e com as novas liberações de concurso isso acabará. Sem dúvida, é preciso recuperar essa questão. Uma pergunta de Jurandir Malerba, professor de História da Universidade Estadual de Maringá, Paraná. Eu vou fazer essa pergunta ao professor Janotti. O que o professor, qual a forma de luta mais indicada para a comunidade acadêmica hoje? Se organizar como comunidade acadêmica, pensar justamente que ela é responsável pelo que ela está dizendo, não fazer críticas absolutamente improcedentes sobre esta ou aquela questão, enfim, ser elitista como intelectual e popular como político. Mas fazer as críticas procedentes. Acho que alguém está deixando de fazer? Não, eu estou colocando apenas um complemento. Tá bom, ele acabou de escrever um artigo de uma página inteira. Ou não? Não, eu não faço uma crítica ao Janotti. Eu estou lhe dizendo que o discurso lógico dele, ele é lógico. Faltou essa parte. Porque ele disse para não fazer as improcedentes, mas podia não fazer nenhuma, não é? É um perigo, é um problema saber o que é procedente e o que é improcedente. Bom, nós fizemos uma pergunta ao longo do programa sobre quem deve ceder, o governo ou o professor. Dentre os espectadores do Fogo Cruzado que entraram em contato conosco, 95%, professor Baeta Neves, acham que o senhor tem que ceder. Entre os espectadores que entraram em contato conosco e que defendem essa posição, que o senhor deve ceder, estão, por exemplo, Maria Alice Ferreira, de Estrela d'Alva, Minas Gerais, Tairone de Souza, de Salvador da Bahia, e Valdeci Justino, de Goiânia, Goiás. Entre os 5% que acham que é o professor que deve ceder, estão Luiz Henrique Simões, de Belo Horizonte, Paulo Roberto da Silva, de Itaituba, e Genésio Carneiro, de Araguatins, Tocantins. Nós estamos aproximando do final do programa, eu gostaria de dar a cada um dos presentes a possibilidade de falar para encerrar a sua participação e, se quiser, comentar esse resultado enfático dessa nossa enquete, dizendo que o governo tem que ceder. Professor Janotti. Eu acho que, evidentemente, a questão salarial hoje se tornou candente, é impossível manter a situação como ela está. Agora, eu acho que é preciso negociar essa forma de ceder. Isto é, a universidade tem que ser chamada às suas responsabilidades acadêmicas. Professor Luiz Pinguelli Rosa. Sem dúvida alguma, é hora de negociar. O governo não está negociando no ritmo adequado. E olha que até na ditadura houve negociação. Eu fui presidente da Associação Nacional dos Docentes na época. Eu acho que é preciso sentar e negociar. O governo pode dizer isso não, aquilo sim, mas sentar e negociar com a disposição de chegar a um acordo
que responde, se essa estatística mostra a preocupação da sociedade, responde não só a um problema dos professores, mas a um problema real da sociedade, que é ter uma universidade atuante, uma universidade que tem que se reformar, mas tem que ter dignidade. O professor e os funcionários têm que ter um salário adequado. Professor Baeta Neves? Na mesma direção, eu diria que o governo está negociando, temos conversado com os movimentos, temos conversado permanentemente com os reitores, estamos recebendo a entidade representativa dos funcionários na quarta-feira. O que é preciso ter presente é que não pode ser Mas o governo vai ceder ou não? Não pode ser feita a exigência ao governo que o governo não possa atender ou com relação à qual ele apenas demagogicamente viesse dar uma resposta às universidades. Nós tivemos, por exemplo, sugestões recentemente do seguinte tipo: não, mas o governo propõe algo escalonado. Ora, algo escalonado pode acontecer na primeira parcela e na segunda já não sabe se acontece. Não, nós temos que conversar seriamente buscando alternativas, reconhecendo, no entanto, que a situação hoje é uma situação que deve privilegiar e enfatizar quem está trabalhando. Quem está trabalhando. Muito obrigado, professor Baeta Neves. Muito obrigado, professor Janotti. Muito obrigado, professor Pinguelli Rosa. Muito obrigado ao professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. E muito obrigado ao professor Moisés Nussensweig. Muito obrigado também a todos os espectadores que participaram do programa. Até amanhã, às 8 da noite, no Jornal da Band. Uma boa noite e boa sorte. Cruzado. Oferecimento. Novo Palio EL. Agora com motor 1.6. Nesta segunda, o Tempo Quente destaca Possuídos, o novo filme de Denzel Washington com estreia no Brasil. Perigo. Seu filho pode ser vítima de violência na escola. A BBR, que recebe diariamente mais de 2.000 pessoas com lesões físicas, enfrenta a pior crise. Tempo Quente. Apresentação Marcos Romeu. Nesta segunda, 5h45 da tarde. Meu filho morrer debaixo de um pé de castanheira? Não vou. Eu vou cortar a castanheira e vou salvar a vida do meu filho. O Linha de Frente vai mostrar agora a destruição da floresta amazônica provocada por um incêndio criminoso. As imagens não mentem. As chamas do maior incêndio do século consumiram milhões de árvores, casas e plantações de índios e colonos. A gente vai para a roça, olha lá, não acha uma macaxeira, não acha uma banana, não acha nada para comer. É pesado, é triste. Você está na linha de frente para saber quem foram os responsáveis pelo incêndio em Roraima. O programa Linha de Frente vai mostrar hoje imagens exclusivas do incêndio que destruiu 15% da floresta amazônica em Roraima. Nossa equipe passou uma semana no interior da floresta, acompanhando o trabalho dos bombeiros, e ouviu depoimentos de garimpeiros e agricultores da região.
O Procurador-Geral da República fez uma denúncia grave. O incêndio foi criminoso. Ele afirma que a tragédia foi provocada por fazendeiros e agricultores para forçar uma anistia das dívidas contraídas através de empréstimos junto ao governo federal. Linha de Frente leva você agora a uma viagem dentro da floresta amazônica. Em meio às chamas, você vai ver um retrato da destruição e da miséria de índios, agricultores e garimpeiros. As chamas se aproximam da área Yanomami. Os índios fogem e buscam abrigo em outras malocas. Desorientados, eles acreditam que o final dos tempos esteja chegando. O fogo descontrolado destrói também as lavouras e casas dos agricultores brancos. Na cidade, a placa na Praça Central anuncia o apocalipse. Desesperados, os fiéis saem às ruas em procissão. A fé é a última esperança para deter as chamas. Em sua graça, me basta e mais nada. Roraima, estado brasileiro que faz fronteira com a Venezuela e a Guiana, viveu durante 3 meses sob as chamas do fogo e da fumaça sufocante. O maior incêndio do século destruiu uma área do tamanho de Sergipe. A equipe do Linha de Frente foi ver de perto as chamas que destruíam a maior floresta do mundo. Foram 4.000 quilômetros de viagem em helicóptero, de carro em estradas quase abandonadas, travessias de rios. E teve que andar quilômetros a pé para mostrar o drama da população castigada pelo fogo e investigar as causas do incêndio. Aqui no aeroporto de Manaus, a primeira dificuldade da viagem. Boa Vista continua fechado, tá, devido às queimadas, então o avião não vai sair. A alternativa é seguir por terra 800 quilômetros em plena noite. A estrada é perigosa, cheia de obstáculos que facilitam os assaltos. A maioria dos caminhões para. A equipe segue viagem pela rodovia escura. Ao amanhecer, chega a balsa que atravessa o Rio Branco. No povoado, às margens do rio, já dá para sentir as consequências do fogo. A fumaça está muito ruim, tem muita fumaça, a gente se sente mal. E as crianças? As crianças também, muito pior. O que vocês sentem? Dor na cabeça, dor nos olhos, todo mundo está sofrendo. A viagem dos caminhoneiros é difícil. Eles também têm que passar perto do fogo e da fumaça. Tá difícil, né? A visibilidade aí tá ruim. Não dá para enxergar quase nada na estrada aí. Tá perigoso? Tá perigoso. Os pássaros fogem do calor do fogo e do outro lado do rio já dá para sentir o cheiro da fumaça. O ar é quase irrespirável. A equipe chega à região de Apiaú, onde as chamas estão por todo lado. Os bombeiros travam uma luta desigual contra o fogo. O estado de Roraima só conta com 80 bombeiros que trabalham com equipamentos precários e inadequados para combater incêndios em regiões de difícil acesso. Com a seca sem precedentes que atingiu a região devido ao El Niño, o fogo se espalhou rapidamente pelas áreas de savanas, destruindo 80% da safra agrícola. Os colonos enfrentam um drama ainda maior. Impotentes, eles veem suas casas serem consumidas pelo fogo.
Benedito caminha desolado com a família no meio de troncos e cinzas. Eles olham para o lugar onde ficava a casa em que moravam. O fogo ainda queima o que restou da propriedade. Olhei lá, vi aquela fumaça, né? O fogo veio de lá. Aí eu vi aquela fumaça. Aí eu saí. E o fogo já tinha entrado aqui dentro. Aí eu saí correndo para a estrada. Aí para a estrada com a meninazinha. Quando nós demos fé, o fogo já tinha entrado aqui nesse rosto todo. Aí não teve mais jeito. Nós conseguimos tirar, foi só uma besteirinha dentro de casa, o resto queimou tudo. Ali perto, em outra estrada vicinal, o drama se repete. Dona Alzira improvisa um teto sob as poucas telhas que sobraram de sua casa, destruída pelas chamas. Tudo está perdido. Mandioca que tinha plantado, que era para fazer a farinha, para fazer o rancho, queimou tudo, né? Milho não nasceu, na seca demais também, né? Arroz também não deu, né? Que como tá ali a soqueira, vocês podem bem ver, né? Aí estamos assim, vivendo como Deus quer, né? Aqui há gente de quase todos os estados. Pessoas que andaram pelo Brasil em busca de um pedaço de terra para construir uma vida melhor. Mas o sonho destas famílias foi destruído pelas chamas e enterrado nas cinzas. O lonho, o que ele faz é uma farinha, né? É uma banana que tem para levar, uma cana, uma macaxeira, o fogo tirou tudo. O que é que nós faz na vida? O que é que nós espera? Esperar sofrimento, né? De volta à BR-174, mais desolação. Com a seca, o Rio Branco e os açudes secaram. O gado morreu. Nas fazendas, o desespero é generalizado. Morreu o gado tudo. Eu comprei um gado de fora, um gado do Ceará, veio um gado do Ceará. Aí eu comprei esse gado, comprei 30 vacas e um touro. Estou com 3 reses hoje. Seguindo em direção ao sul do estado de Roraima, em Caracaraí, fica a base dos bombeiros. Aqui, 1.700 homens de 10 estados brasileiros vieram reforçar o combate ao fogo. Acampados em alojamentos precários, eles se dividem entre a saudade de casa e o duro dever de enfrentar as chamas. Pra gente que está acostumado é normal. O que a gente estranha um pouquinho aqui é a temperatura que é um pouco mais elevada do que a nossa região, mas normal, tranquilo. Você sente saudade de casa? Isso bastante. Aqui, segunda ao lado, todas as recifes. Os bombeiros estão em estado de alerta permanente. Assim que um novo foco de incêndio é identificado, imediatamente é dado o sinal de alarme para mais uma ação de combate ao fogo. Vamos pegar aqui, pessoal, vamos pegando aqui rapidinho, lá de distribuir o material. É para todos? É. Chegar ao fogo é um desafio difícil. O helicóptero faz o reconhecimento aéreo e dá instruções ao pessoal no solo sobre a localização do foco. O ônibus que leva os bombeiros é obrigado a parar, porque a estrada acabou. Para seguir adiante, o trator precisa rasgar a selva. Daqui para frente, o único jeito de chegar aos focos de incêndio é andando na mata. Enquanto isso, o fogo continua a arder. Para deter o avanço das chamas, os helicópteros fazem uma manobra ousada. Eles carregam baldes gigantes, conhecidos como Bambi Buckets, com capacidade de 500 litros e descem no rio para pegar água.
Em terra firme, os bombeiros finalmente chegam ao foco do incêndio após 4 horas de caminhada na mata. O desafio agora é apagar o fogo rasteiro que se espalha pela mata. Ao final do dia, o bombeiro ainda luta solitário contra as chamas numa clareira. A batalha é desigual. Em todo o estado, há mais de 2.000 focos de incêndio. O fogo está vencendo. A seguir, você vai ver o desespero dos índios frente ao incêndio e conhecer a destruição da natureza causada pelos garimpos ilegais em Roraima. Tempo quente, amanhã, 5h45 da tarde. Eles romperam as barreiras do tempo para encontrar provas de sua inocência e viver uma fantástica experiência. Perdidos no tempo, mas precisam estar de volta antes que as portas do presente se fechem. Zona de Perigo, nesta segunda, 10h40 da noite. Oferecimento Clube da Paquera, sua chance de conhecer alguém como eles. Ligue 0900 789 789. Classic chegou para resolver o seu problema de mão de obra especializada com alta tecnologia. Limpeza e conservação de bancos, indústrias e condomínios. Ligue agora, 4420404. A Cicobi está lançando lotes urbanizados perto de tudo, ao lado de Nova Contagem. Final do ônibus 1167A. Bairro Recanto Verde. Única oportunidade para você adquirir o seu lote e construir a sua casa própria. Financiamento garantido com uma pequena entrada e prestações mensais a partir de R$100. Plantão de vendas no local. Aproveite. Ligue agora. 273-3634. E me ouvir dizer algo. Amor é saber que aceitas como sou. Amor é conhecer meus íntimos segredos. Amor é ver tua voz dar asas à imaginação. Amor é saber que estás a 7 dígitos da minha mão. Me liga. 912-21. Escola de Mecânica Alto Relevo. Há anos formando profissionais em mecânica de automóveis, diesel, mecânica de motos, eletricidade de veículos e injeção eletrônica. No Além Paraíba 326. Nesta segunda, um corpo de homem, mas o desejo de ser uma mulher. Sou travesti. Mais um tema polêmico do programa Silvia Popovic. Nesta segunda, 4h45 da tarde. Oferecimento loção de limpeza 3 em 1 Johnson's, porque pele saudável é pH 5.5. Os índios Yanomami viveram um momento de desespero e tensão com um incêndio que durou 3 meses na floresta amazônica. O fogo destruiu plantações, casas e espantou a caça. Nas aldeias, a fome e doença. Isolados em sua maloca, sob a orientação do pajé, os Yanomami celebram o ritual da morte. Numa cerimônia de catarse coletiva, eles inalam o yacoana, substância alucinógena que amplia os poderes da percepção. Em sua sabedoria milenar, os Yanomami sentem que o fim da tribo está próximo. Eles formam o grupo étnico mais antigo da América do Sul, uma cultura rica em extinção. Os garimpeiros invadem as reservas indígenas em busca de ouro e diamantes. A selva é destruída e chegam doenças como a gripe e a malária, que já matou mais de 2.000 Yanomamis. Outras doenças do homem branco, como a oncocercose, causam envelhecimento precoce e a cegueira.
Os índios que antes tinham disposição para caçar e pescar, agora agonizam em suas redes. Este processo de genocídio lento atinge um nível desesperador. As queimadas realizadas pelos colonos brancos fugiram do controle e ameaçam as reservas indígenas. Espalhados no meio da selva em aldeias dispersas, os 9.500 índios Yanomami que restaram assistem impotentes à chegada do fogo que espanta a caça e destrói as roças. Na maloca de Ciscamabe, na região do Baixo Mucajaí, o clima é desolador. As chamas chegaram a 2 quilômetros da aldeia. Está dizendo que com a fumaça todo mundo ficou aperreado, né? Por causa que ardia muito, arde o olho e as crianças apresentou muita remela no olho, conjuntivite, né? O incêndio destruiu as fontes de alimentação da aldeia, que agora depende dos suprimentos trazidos de avião pela FUNAI. Na maloca, o clima é de angústia. Os poucos índios que sobraram estão em estado de choque. As crianças famintas têm um olhar suplicante. O drama dos índios em Roraima não se restringe aos Yanomami. No norte, próximo à fronteira com a Venezuela, estão os Macuxi, que têm contato mais intenso com os brancos e já vivem em casas de alvenaria. Para chegar lá, são 2 horas de voo de helicóptero. A visibilidade é mínima e o piloto é obrigado a voar muito baixo e fazer manobras bruscas para evitar árvores e morros. As chamas já estão a menos de 2 quilômetros da maloca da Boca da Mata. Os habitantes abandonam a aldeia. O sol se esconde atrás da fumaça e a pequena Maiara caminha solitária pela aldeia quase deserta. A gente vê é a fome. A gente vê a queimada aí, a criação morrendo, sem ter o que comer, coitado, só o chão. Ai. Para os que teimam em ficar na aldeia, a vida é dura. O único poço de água está quase seco. A água é pouca e suja. Às vezes a gente tira a água, leva para sentar embaixo, a gente coa para poder beber. Vocês bebem essa água? Bebe. Mas não é assim, a gente bota ela numa vasilha, aí senta aquele sujo, aí a gente coa para gente tomar. Com a seca e o fogo, a água é escassa também na estrada. Na BR-174, que corta o estado de Roraima, a equipe do Linha de Frente encontra Anderson, um aventureiro que viaja de bicicleta por todo o Brasil há 8 anos. Ele nunca viu nada igual. Roraima está em uma calamidade, como eu já te falei, né? Tudo queimado, maior destruição, né? Não há vegetação para o gado, alimento, não há água. E o que é pior de tudo, né? Aquele fumaceira terrível acabando com o nosso oxigênio. O incêndio que castigou Roraima não foi um fato isolado. Por trás destas imagens chocantes, existe uma história de ocupação predatória que começa com garimpo. A maioria dos garimpos é ilegal e funciona em locais de difícil acesso. Neste vilarejo, a equipe do Linha de Frente descobre a pista para localizar os garimpeiros. Chegar até eles é difícil e perigoso. Os garimpeiros se escondem dos estranhos. Só seguindo os passos de um guia é possível encontrar a base secreta dos garimpeiros clandestinos. Fica bravo, olha. Agora no dia que a onça rosnar, que ele pensa que é o Ceará correndo em cima e a bicha correndo. O local do garimpo ainda fica meia hora adiante. Eles estão procurando a tantelita, um minério que fornece matéria-prima para a fabricação de turbinas, peças de avião e satélites espaciais.
São pessoas de todos os cantos do Brasil que se escondem na floresta para tentar a sorte. Estivemos aqui sofrendo, né? Trabalho de roça. Aí surgiu esse garimpo aqui, né? E se ele der valor, correr um bom preço, para nós, para o próprio dono do garimpo, e os garimpeiros mesmo que estão trabalhando com a gente, aí é uma boa que a gente melhora de condição para a gente. O garimpo provoca a destruição da natureza. As crateras abertas na mata condenam as raízes de árvores centenárias. Aqui se percebe claramente a ligação entre a miséria e a destruição do meio ambiente. O pessoal quer fazer a Amazônia, botar ela num cristal e ficar olhando ela. Eu vou deixar meu filho morrer debaixo de um pé de castanheira? Não vou. Eu vou cortar a castanheira e vou salvar a vida do meu filho. Então o problema é o garimpeiro. Ele vai batalhar para tirar o minério para salvar a família dele. Com a bateia, o garimpeiro separa o material de valor e sonha com dias melhores. Eu estou em busca de arrumar mais uma condiçãozinha, né? Melhorar de vida mais. Eu já ganhei algum dinheiro já no garimpo, já apliquei. Eu tenho uma terrinha ali no som da baliza, tenho um gadinho, né? Mas sempre quanto mais melhor, né? O acampamento improvisado na selva abriga cerca de 50 pessoas. Elas comem e dormem em meio à umidade e aos perigos da mata. Um dos pratos prediletos é a carne de macaco. Hoje foi o macaco. Como é que você faz o macaco? Igual carne normal. Igual carne? É cozido? Como é que é? Cozido, assado, frito. O que leva? Tempero, sal? Como é que é? É igual cozinhar carne de gado mesmo, comum. Para os milhões de miseráveis do Brasil, a busca por uma vida melhor significa trabalho duro e muitos sacrifícios. Com a proibição do garimpo, muita gente invade terras e faz queimadas para plantar, alimentando assim os incêndios que já destruíram 20% do estado de Roraima. 80% dos colonos que vivem em Roraima, que foi o problema desse fogo de Roraima, vem surgindo do garimpo. O cara não tem do que viver, ele não tem uma profissão. Ele vem pro mato, fazer roça e queimar. Fecha-se assim o ciclo vicioso da miséria e da destruição do meio ambiente. A floresta é a maior vítima do sonho de riqueza dos excluídos e da ocupação desordenada. A seguir, você vai ver o uso político das queimadas e o Procurador-Geral da República denuncia os responsáveis pelo incêndio. Documento especial, amanhã, 9h40 da noite. Nesta segunda, o Tempo Quente destaca Possuídos, o novo filme de Denzel Washington com estreia no Brasil. Perigo, seu filho pode ser vítima de violência na escola. A BBR, que recebe diariamente mais de 2.000 pessoas com lesões físicas, enfrenta a pior crise. Tempo Quente, apresentação Marcos Romeu, nesta segunda, 5h45 da tarde. Oferecimento Cartlife 1000 Gold, a última geração em cartilagem de tubarão. Ligue 011-715-9400. Classic chegou para resolver o seu problema de mão de obra especializada com alta tecnologia. Limpeza e conservação de bancos, indústrias e condomínios. Ligue agora, 4420404. A Cicobi está lançando lotes urbanizados perto de tudo, ao lado de Nova Contagem, final do ônibus 1167A. Bairro Recanto Verde. Única oportunidade para você adquirir o seu lote e construir a sua casa própria. Financiamento garantido com uma pequena entrada e prestações mensais a partir de R$100. Plantão de vendas no local. Aproveite. Ligue agora. 273-3634. Parar e me ouvir dizer algo. Amor é saber que aceitas como sou. Amor é conhecer meus íntimos segredos. Amor é ver tua voz dar asas à imaginação. Amor é saber que estás a 7 dígitos da minha mão. Me liga. 912-21.
Escola de Mecânica Alto Relevo. Há anos formando profissionais em mecânica de automóveis, diesel, mecânica de motos, eletricidade de veículos e injeção eletrônica. Rua Além Paraíba 326. Fox Motel, o mais novo e confortável do centro de BH. Caetés 224, com fácil estacionamento. Fox Motel, suítes de luxo, TV a cores, canal especial, som, serviço de bar completo. Fox Motel, promoção do mês, 2 horas R$20. Pernoite de domingo a quinta, R$19. Fox Motel, a sua opção no centro. Mais conforto, menor preço. Caetés 224, fone 271-3757. A maior festa do futebol vai estar aqui na Band. Faltam 52 dias para a Copa 98. O incêndio em Roraima destruiu uma área de floresta do tamanho de Sergipe. O Procurador-Geral da República já abriu inquérito para apurar as causas. A Polícia Federal descobriu os primeiros indícios de que o incêndio foi criminoso. O incêndio que destruiu Roraima é a continuação de um filme que o Brasil e o mundo já viram muitas vezes. Ao invés de personagens de ficção, o que existe aqui é miséria e desinformação. Brasileiros migrantes chegam todos os dias em busca de um pedaço de terra para cultivar. Sem capital nem apoio oficial, eles recorrem à antiga prática da queimada para sobreviver. Seu Raimundo já foi garimpeiro e hoje é agricultor. Se o agricultor tivesse um certo recurso, uma terra mecanizada, que mecanizasse para ele trabalhar, então não existia tanta queimada. Porque ele trabalhava em cima do direito dele, a terrinha bem mecanizada, ele não ia derrubar mata, não ia devastar a floresta, né? Para conhecer o drama dos agricultores, a equipe do Linha de Frente foi ao interior de Roraima. As colônias agrícolas ficam em locais longínquos e de difícil acesso. A balsa que atravessa o rio Mucajaí é precária. Nossa equipe tem sorte. Hoje, a balsa está funcionando. Do outro lado do rio, a mata já foi destruída e abandonada. Esta é uma prática comum na Amazônia. Os pequenos agricultores, eles estão queimando porque é o que eles sabem fazer para produzir. Apesar de ser uma metodologia arcaica, primitiva, eles não têm poder econômico para mecanizar suas lavouras. 3 horas de viagem pela estrada de terra, uma visão da inocência. Na periferia da Vila Nova Esperança, Luciana cresce num ambiente de miséria, sem escola e com poucas esperanças. Aqui a luta por um lote de terra é feroz. Centenas de imigrantes acotovelam-se no escritório do INCRA em busca da terra prometida. A gente tá vindo vasculhando o Nordeste inteiro pra cá, tá vendo? Tá aqui no final. Tá vendo? Nós estamos bem no finalzinho do Brasil. Agora a gente vai fazer o quê? Daqui pra frente não tem como a gente ir. A única chance que o homem tem de sobreviver é a terra para plantar. Porque outra coisa não tem outra esperança. O homem aqui do campo de Roraima não tem outra esperança, é a terra. Os colonos vivem em redes sob tetos improvisados. A maioria deles gastou o pouco que tinha para chegar aqui e não tem como voltar. A gente tá aí esperando fazer um assentamento aí, ninguém consegue. Quanto tempo você está esperando? Eu tô com 3 dias aqui, cheguei segunda-feira aqui. E não tem solução não, a solução tá meio difícil aí. Eu era pequeno assim, meu pai veio pra cá tentar a vida. E até hoje estamos aí, né? Trabalhando, tentando melhorar. Que é o que todo mundo quer, melhorar um pouco, né? E viver um pouco melhor, né? Enquanto isso, lá fora a disputa por uma senha para conseguir um lote fica cada vez mais tensa. Falando que é um assentamento, e aqui não está tratando de assentamento, aqui está tratando de jogo político.
Aqui tem um intermediário de um político aí que está escolhendo as pessoas e entregando as senhas para a pessoa escolhida, viu? Eu tô achando que é um político mesmo, como o senhor está falando. Ele está escolhendo as pessoas do agrado dele, que ele já conhece, e um que ele não conhece, ele chuta. Tá entendendo? Daí não vai apoiar nós não, senhor. Isso aí não procede porque é feita uma entrevista com essas pessoas, tá? Que é esse formulário aqui, tá certo? Então ele é preenchido, traz para cá para a SR, a gente lança no sistema, e esse sistema é que vai dar a nota se a pessoa está apta, se ela faz, se ela é um beneficiário da reforma agrária, certo? Então, através dessa seleção. Na colônia de Apiaú, o uso da máquina política é explícito. Na frente dos lotes, as placas mostram que a terra foi gentileza de um deputado. Os lotes e favores são trocados pelo voto. Quanto mais eleitores para nós é melhor, porque nós pode favorecer quem está nós ajudando. Aí, com os votos. Aí vocês recebem mais ajuda. Nós se sente mais feliz. Aí só vai votar então no deputado, todo mundo aí, né? Glória a Deus. Ninguém, né? No deputado. Para que você tenha condição de plantar. Ali perto, em clima de campanha política, o governador do estado promete o perdão das dívidas a quem teve a terra queimada. Existem denúncias que os incêndios em muitas áreas do estado de Roraima foram propositais para obter o perdão de dívidas de agricultores com empréstimos agrícolas. O Procurador-Geral da República abriu um inquérito. Há essa denúncia de que provavelmente a queimada foi provocada de maneira dolosa. Por esses colonos? Por esses colonos e por esses fazendeiros. Temos informações de que o próprio governador do estado esteve em Brasília e fez esse pedido de anistia. As autoridades trocam acusações sobre o porquê da demora em combater o fogo. O governador alega que foi uma manobra da oposição que retardou a liberação dos recursos e da ajuda. Enquanto nós íamos a Brasília procurar convencer as autoridades da gravidade da situação, tá? Senadores daqui de Roraima iam passando pelos mesmos ministérios, pelos mesmos gabinetes, informar que não, que o governador estava querendo apenas recursos, porque era candidato à reeleição e queria fazer o nome, se aproveitar disso para ganhar as eleições. Não houve posicionamento de senadores no sentido de procrastinar o envio de socorro para cá. Isso não bate muito com a realidade, até porque o papel do senador é ajudar o Estado. Roraima é uma terra de fronteira. A Constituição de 1988 transformou o antigo território em Estado. Abriram-se então novas oportunidades de investimento e ocupação. Prevaleceu, entretanto, o modelo predatório de colonização que destrói a natureza com o garimpo e as queimadas. A única saída é queimar mesmo. Porque não, o governo não dá um trator, o governo não faz estrada, o governo não dá assistência. Então o produtor, para sobreviver, ele tem que queimar. Porque se ele não derribar e não queimar, como é que ele planta? Atraídos pelas promessas de uma vida melhor, muitos resolveram tentar a sorte por aqui. Sem dinheiro nem apoio oficial, a maioria dos imigrantes leva uma vida miserável. Como é difícil conseguir um lote de terra e existe pouco emprego na cidade, a alternativa para quem chega de outros estados é trabalhar nas olarias que ficam na periferia de Boa Vista, a capital do estado. De longe, o cenário lembra os campos de refugiados africanos. Barracas de lona, poeira, solidão, desespero. Aqui a gente dorme aqui mesmo. Eu, meu irmão e minha esposa que está ali atrás. E você veio para cá, para Roraima, em busca do quê? De trabalho,
e procurar melhora, porque lá onde eu estava morando, lá é muito difícil, tanto o emprego como o meio de sobreviver. O trabalho é primitivo e extenuante. Nas crateras de lama, o homem escava o barro e passa longas horas do dia preparando a massa com pés descalços. Pisa bastante ele até que ele desmanche todos os bolões, fique mesmo macio. Porque se ficar bolão, aí quando a gente fizer o tijolo que secar, ele racha, aí não presta. O serviço está perdido. A massa feita com os pés precisa agora de mãos calejadas para ganhar a forma final. Os fornos a lenha consomem centenas de árvores para a queima dos tijolos. O calor é infernal. O fogo precisa ser vigiado dia e noite. Uma jornada de trabalho estressante feita pelos oleiros sem luvas ou máscaras protetoras. Ele tinha uma luva, só que acabou. Acabou, né? Máscara também não tem, né? Não tem não. Ele trabalha só com a calça mesmo e a camisa. Sem abrigo, esses trabalhadores improvisam barracos com caixas de papelão. A vida aqui é difícil e sofrida. A esperança de dias melhores se perde no tempo. O que permanece é a saudade da família. Essa semana mesmo eu já falei com minha mãe. Ela também disse que está com muita saudade de mim e queria que eu fizesse alguma coisa para que ela pudesse vir ou que eu fosse onde ela. E aí a gente sente muito. Essa não é mais a primeira vez que eu fico longe dela. A seguir. Isso aqui é um patrimônio da humanidade. A Amazônia não pertence necessariamente ao Brasil. A Amazônia é patrimônio do povo brasileiro. Agora, ela tem que ser utilizada em benefício do nosso povo, da nossa gente. Perdido no tempo, amanhã em Zona de Perigo. A vida dura e sofrida nos campos da China. Na visão do premiado diretor de Lanternas Vermelhas, O Sordo Vermelho, de Zhang Yimou, com Gong Li. Videoclube, neste domingo, 00:15. E vem aí, Serras Azuis, a nova novela da Band. Band Brasil na Copa. Um instante de sua atenção. O Delfos é um centro místico que mostra caminhos para orientar sua vida. Em momentos difíceis, ele pode lhe aconselhar nos problemas de amor, negócios e saúde. Só no 0900 788 012 você consegue a ajuda das competentes místicas do Delfos. Conte sempre conosco, ligando agora para 0900 788 012. Uma homenagem da Band. E Towner da Asia Motors, o carro da mamãe. Quebrar barreiras, um simples telefonema pode até surpreender. Novos amigos você vai encontrar. Pegue o telefone e ligue já. Ligue para mim que eu ligo para você. O que eu quero é te conhecer. Ligue para o Disque Ponte. Disque Ponte. Diga adeus à solidão. Nesta segunda, a rapaziada vai se encantar com as simpáticas Paquitas ao vivo. E ainda as brincadeiras que são o maior agito. H, nesta segunda, 13h30. Oferecimento Sempre Livre Pinos. Para a mulher de hoje, a proteção de amanhã. O incêndio em Roraima não foi um fato isolado. É consequência de um processo de ocupação desordenado
que destrói a natureza. Enquanto as organizações ambientalistas propõem uma política de ocupação que preserve a floresta, colonos e políticos da região defendem as queimadas. O fogo que castigou o estado de Roraima durante 3 meses foi a maior catástrofe ecológica já registrada na Amazônia. Foram lançadas na atmosfera 125 milhões de toneladas de carbono. Isso equivale a 10 anos de poluição na Grande São Paulo. O incêndio foi uma tragédia anunciada. No final do ano passado, os satélites meteorológicos já acusavam o alastramento do fogo. As Nações Unidas ofereceram ajuda, que foi recusada pelo governo brasileiro. Tudo porque as queimadas já fazem parte do padrão de ocupação da região. O cara chega, mete o facão aí no mato, aí faz um laredão aí faz um limpo, faz um barraco, e aí espera o INCRA resolver o problema. Não tem orientação de jeito nenhum como é queimada, é só na hora da derrubada dizer, tira a licença, tirou a licença do IBAMA, paga tanto, paga R$9, paga R$5. Bom, mas não tem orientação para dizer lá, olha, tal dia você vai queimar tal tempo. Na beira da BR-174, a principal estrada do estado, colonos queimam as árvores para plantar as lavouras de subsistência. Eu roço, aí derrubo, aí depois eu toco fogo. Mas agora diz que vão proibir fogo, né? Aí como é que eu vou plantar? Os grandes fazendeiros fazem um estrago ainda maior. As queimadas servem também para abrir pastagens. Olha, isso aqui é fazendeiro. Quando vê uma desmatação dessa, sabe que é os grandes fazendeiros. Porque o agricultor é o seguinte, o agricultor, o máximo que ele derruba é 4, 5, até 10 linhas. E o fazendeiro, quando derruba, é de 500, 1.000, 2.000 linhas. A ocupação predatória da Amazônia recebe críticas ferozes, mas é defendida pelos moradores e pelo prefeito. A Amazônia é patrimônio do povo brasileiro. Agora, ela tem que ser utilizada em benefício do nosso povo, da nossa gente. E não em nome de, às vezes até de atitudes preconceituosas de pessoas que querem manter intocada. Os garimpeiros apontam interesses estrangeiros por trás das ações das organizações internacionais. Toda maloca de índio, onde não tem ouro, não tem estrangeiro. Mas se tiver uma mancha de ouro, tá cheio de estrangeiro lá dentro. Nesta troca de acusações, nunca se chega a um consenso. Enquanto isso, a floresta continua a queimar. Os cemitérios de árvores se multiplicam de maneira assustadora na Amazônia. O que é destruído todos os dias, a natureza leva séculos para recuperar. Entidades ambientalistas avaliam o impacto do incêndio e alertam para os perigos futuros. Cabe a nós zelar por isso. Nós não podemos permitir que a produção de alimentos para uma geração resulte na destruição de 10 milhões de anos de um fenômeno da natureza que é a Amazônia. Mega incêndio, desastre ecológico, tudo isso é bobagem, não teve nada disso. O senhor não ficou impressionado com o estrago? Eu não vi estrago. Não é que eu não fiquei impressionado, eu não vi estrago. Mais do que apontar culpados, o gigantesco incêndio em Roraima deixa uma lição. É ao mesmo tempo necessário e urgente repensar as formas de ocupação da Amazônia. É preciso conciliar as necessidades de sobrevivência dos colonos com a preservação de uma das maiores fontes de biodiversidade do planeta. Enquanto existirem a miséria e a visão do lucro fácil, a Amazônia continuará a queimar.
Tempo Quente, amanhã, 5h45 da tarde. 23 anos, rico, bonito e famoso. Ele é Leonardo DiCaprio. O maior fenômeno cinematográfico dos últimos tempos virou mania, com direito a fã-clubes e sósias inspirados no ator para conquistar a tão sonhada fama. Capriomania, no Documento Especial, nesta segunda, 9h40 da noite. E vem aí, Serras Azuis, a nova novela da Band. Band Brasil na Copa. Você quer namorar? Ligue agora, 911 45. Faça novas amizades. Converse com lindas garotas. Saia da rotina. Ligue 911 45. Fox Motel, o mais novo e confortável do centro de BH. Caetés 224, com fácil estacionamento. Fox Motel, suítes de luxo, TV a cores, canal especial, som, serviço de bar completo. Fox Motel, promoção do mês, 2 horas R$20. Pernoite de domingo a quinta, R$19. Fox Motel, a sua opção no centro. Mais conforto, menor preço. Caetés 224, fone 271-3757. Problemas com oxigênio? Acabou de chegar a solução oxigênio puro para você. A GE Hospitalar tem toda a linha de aparelhos e acessórios para oxigenoterapia domiciliar e hospitalar. Cilindros portáteis, concentradores de oxigênio, nebulizadores, manômetros, mangueiras e cânulas. Entregamos em domicílio. Melhore a qualidade de vida de quem você ama utilizando os produtos e serviços da GE Hospitalar. Falta de oxigênio nunca mais. GE Hospitalar, 411-4979. Querido Diário, estou com um problema sério. Liguei pro Só Namoro e conheci o Dudu, o Alex e o Beto. E o pior é que combinei de sair com os 3 ao mesmo tempo. Ligue pro Só Namoro. Talvez você vai arrumar um problema igual o meu. Problemão. Da dura e sofrida nos campos da China. Na visão do premiado diretor de Lanternas Vermelhas, O Sorvo Vermelho, de Zhang Nu, com Gong Li. Videoclube, neste domingo, 00h15. E vem aí, Serras Azuis, a nova novela da Band. Band Brasil na Copa. O incêndio de Roraima deixa uma lição. É preciso definir com urgência um modo de ocupar a Amazônia, onde o desenvolvimento e a preservação da natureza não sejam incompatíveis. 31 de março. Finalmente chega aquilo que todos esperavam. Os moradores de Boa Vista, capital de Roraima, acordaram com um barulho que há muito não ouviam. Mais uma vez, a natureza fez o que o homem não soube fazer. O fogo agora acabou e a vida insiste em renascer na floresta.
você vai ver na Band a maior prova de automobilismo do mundo. As 500 milhas de Indianápolis, ao vivo, exclusivo, em maio. E vem aí, Serras Azuis, a nova novela da Band. Band, Brasil na Copa.我给你说说我爷爷我奶奶的这段事儿。这段事儿在我老家至今还常有人提起。日子久了，有人信，也有人不